Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, né? A gente vem trabalhando naquele projeto falando sobre o carrinho de compras, listagem de produtos lá dos Macs, dos iPhones, né? Então a ideia hoje é começar a organizar um pouquinho a casa. Já vinham me perguntando, me pedindo ali o assunto de arquitetura, design pattern. Isso é um dilema que a gente por muitas vezes cai nesse ponto, né? A gente conversa bastante aí na comunidade sobre esse assunto. E aí acho que conforme a gente foi evoluindo aquela solução, dá para perceber que a nossa tela ela tem muita informação, né? A nossa view ou view controller, como a gente separou entre view e view controller, a nossa view ela ficou com muita responsabilidade, né? Ela tem a table view, ela tem o conteúdo que a table view vai apresentar, enfim. A nossa view controller ficou pequena, mas a nossa view ficou repleta de lógica de negócio, né? Então o nosso papo hoje ele vai ser voltado para uma refatoração ali na tela de listagem de produtos, que é a que a gente mexeu por último, no último vídeo ali, falando sobre table view, as sections e tudo mais. E aí hoje a gente vai falar sobre o VIP. Então a gente vai fazer todo o tratamento todo o tratamento não, né? Toda a migração daquela tela que foi feita inicialmente no MVC padrão, e aí como que ficaria essa mesma tela, feito um refactoring, separando as responsabilidades entre View, Interactor e Presenter. Antes da gente ir para o código, vamos fazer uma análise, uma coisa que a gente ainda não fez nos nossos vídeos ali da nossa listagem aí de Swift na prática. Vamos dar uma olhada na abordagem que a gente tem hoje e qual que é a abordagem que a gente quer, nossa abordagem alvo, né? Nossa arquitetura alvo, nosso pattern alvo, tá? Então vamos partir para o Figma e dar uma olhada no desenho da solução que a gente tem hoje e o desenho do nosso objetivo com a refatoração, beleza? Vamos lá. Bom, galera, falei Figma, mas na verdade é só que eu coloquei alguns slides aqui, porque esse diagrama aqui vai mostrar um pouquinho do que a gente tem e qual é nossa arquitetura alvo ali, o nosso objetivo com o nosso refactoring, né? Então, partindo aqui da tela que a gente vai dar uma olhada, né, para aplicar o VIP, vamos primeiro entender o que a gente tem, né, a nossa arquitetura atual. A gente tem uma view controller, que dentro dela tem uma view, que dentro tem uma YTable view. A nossa view controller, que é a product list view controller, ela carrega a view, configura a navigation e assina um delegate da view. Então ela tem essas três responsabilidades. A view, por sua vez, que é a nossa product list view, ela carrega os dados do mock. Hoje ela carrega do mock, mas se estivesse já sendo usada em produção, ela basicamente estaria requisitando dados de uma API. Além disso, ela mantém a lista local e também os dados do carrinho, ou seja, ela mantém a lista de produtos e os produtos que foram adicionados no carrinho. Ela assina o delegate e o data search da table view, então ela verifica o que está acontecendo ali na table view, que a table view delegou, vai delegar para a view e ela vai executar as ações. Então ela possui a lógica do carrinho também, a questão de adicionar o item no carrinho, remover o item do carrinho, etc. E aí eu fiz uma brincadeirinha ali que é lava, passa, faz café. Resumidamente, a nossa Product List View, ela faz tudo. Algo muito característico ali do nosso modelo MVC, né? Que geralmente a gente não tem uma View Controller e uma View. Aqui no nosso projeto a gente acabou quebrando para facilitar a parte de View Code mesmo, né? Na criação dos componentes e tudo mais. Então, normalmente essa parte aqui acaba sendo criada como tudo numa coisa só, tudo na View Controller, mas aqui a gente optou por quebrar em View Controller e View. Mas acabou que a nossa View ficou com muita responsabilidade, muita lógica, e é o que a gente quer evitar quando a gente está falando de arquitetura, de responsabilidade distribuída. Pensando nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com o VIP, que nada mais é do que é uma arquitetura, isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet, é uma arquitetura que trabalha com três camadas, a camada de View, a camada de Interactor e a camada do Presenter. Vocês podem ver pelas setas que é uma arquitetura onde a informação ela trafega de forma circular, ou seja, a View ela se comunica com a Interactor, mas a Interactor ela não sabe da View, a seta ela é unilateral.
Então a view chama a iterator chama a presenter e a presenter chama a view novamente. Resumo na prática, né? Se a gente precisa fazer uma chamada para uma API, a pessoa tocou num botão, por exemplo, para fazer um filtro. Na view, a gente vai chamar a iterator, chamando chamando a ação filtrar. A iterator vai receber essa iteração da view, vai executar a ação necessária, que é o filtro, né? A lógica de negócio vai ser executada aqui, e aí em seguida ela vai enviar para a presenter os dados que precisam ser apresentados. A presenter vai receber esses dados, não necessariamente não, a iterator ela não trata a parte visual desses dados, ela simplesmente pega os dados que têm que ser apresentados e manda para a presenter. A presenter processa esses dados de forma a devolver para a view os dados já num formato de ser apresentados, né? Então tem muita gente envia da presenter para view uma view model. Eu não gosto muito de trabalhar com o nome view model, apesar de eu achar que ser o mais correto, mas eu não gosto de trabalhar muito com o nome view model por conta de eu confundir com MVVM, por exemplo. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que o modelo que é retornado da iterator para presenter não precisa e muitas vezes não é o mesmo modelo que a gente devolve para view. Porque o modelo que vem da iterator para presenter muitas vezes é o nosso modelo de dados lá da API. E às vezes tem, sei lá, 20 campos e a nossa tela de listagem mostra 2, 3. Então a gente não precisa de tudo aquilo. Então a presenter é o local onde a gente vai transformar um objeto completo num objeto mais enxuto para ser apresentado na view. Legal, Caio. Isso aqui é a arquitetura, mas e como que ficaria a nossa tela, né, de fato? Beleza. Isso aqui seria mais ou menos o que a gente tem como objetivo aí para o vídeo de hoje. A gente vai refatorar a nossa Product List View Controller para esse modelo aqui. A gente vai criar uma factory, lembrando que a factory não necessariamente ela não está dentro do VIP. Como se a gente for olhar aqui no VIP, de fato é só essa parte aqui, que é o view, iterator e o presenter. Mas eu resolvi criar uma factory porque ele vai abstrair a parte da criação desse bloco aqui, dessas três classes. Então eu vou chamar a factory e ela vai, como a gente já conhece o pattern, ele vai construir esse bloco de objetos para mim. A view controller, a iterator, a presenter, e além de construir, ela vai fazer as conexões necessárias entre eles. Então aqui ela vai criar a estrutura VIP e devolve uma view controller. A nossa view controller, ela vai manter a lista de objetos que precisam ser apresentados na table view, ou seja, eu vou ter na view controller apenas os objetos que precisam ser apresentados, já formatados. Ela vai requisitar dados para a iterator, ela não vai acessar serviço nenhum, e ela vai informar ações para a iterator. Como assim informar ações para a iterator? A gente tem dois momentos ali na nossa tela. A gente tem o carregamento e quando o usuário ele adiciona um item no carrinho ou atualiza um item do carrinho. Isso seria informações para a iterator. Então esses dois momentos vou precisar chamar a iterator para ter alguma ação, porque a minha Product List do controller ela não vai ter mais nenhuma referência, né, pelo menos física, do carrinho. O carrinho ele vai passar agora para onde? A nossa iterator, porque é uma lógica de negócio. O carrinho é uma coisa que ele de fato é uma entidade ali, né? Um modelo entidade de relacionamento, digamos assim. Ele é uma classe, ele é uma estrutura que vai ter uma tela só para ele, que a gente vai ver isso também. Acho que no vídeo de hoje a gente já vai ter uma tela onde mostra todos os itens do carrinho. Então, a nossa iterator ela vai passar a ter uma responsabilidade que antes era da nossa view, né? Aqui ficou na nossa view controller. Entendam que aqui view controller eu estou encapsulando já para não ficar um desenho muito grande. Estou falando da view e da table view. Então aqui estamos falando de manter a lista, né? Tipo a parte lista dos objetos e tudo mais é a view, né? Porque no nosso objeto lá que já foi criado, a gente tem esses itens na nossa view. Boa. Na iterator a gente então vai encapsular a lógica do carrinho, recuperar os dados do mock que antes ficavam na nossa view, vai chamar a presenter para atualizar a UI. E a nossa presenter, por sua vez, vai basicamente receber
o retorno da API, né, que a Interactor vai passar para ela, que no nosso caso a API é o nosso mock, e ela vai formatar os dados e vai devolver para a Vue. E aí quando a Vue receber os dados da Presenter, ela vai entender que ela já sabe o que ela precisa fazer com esses dados, porque a gente já vai ter codificado isso para ser atualizado a nossa table view, enfim, para ter algum feedback para o usuário ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Bom, acho que agora é hora da gente ir para o código e entrar um pouco mais a fundo em como a gente vai fazer essa refatoração. Bora lá. Bom, galera, vindo para o código agora, essa aqui foi a tela que a gente mexeu por último, no nosso último vídeo. Dei só uma ajustada nele aqui para deixar mais bonitinho aqui aquele footer que a gente vinha trabalhando, um exemplo de como aplicar o footer ali na Table View. Não faz muito sentido nesse contexto, mas era muito mais para exemplificar o uso dele. Faria muito mais sentido ele lá na tela de carrinho, por exemplo, mas como a gente não tinha feito ela ainda, a gente colocou aqui. Então centralizei, coloquei uma fonte, ficou melhorzinho, e também dei uma ajustada na apresentação da Table View para ele não ficar mais flutuando como estava antes. Legal. Mas nosso ponto hoje não é esse layout, não tem nada muito a ver com layout. Nosso ponto em si é essa estrutura aqui, né? A nossa Product List View, que é a nossa, hoje, o coração ali da nossa tela, ela está com quase 300 linhas, 285 linhas. E o nosso principal ponto é quebrar ela em outros arquivos, levando em consideração esse padrão aí de desenvolvimento, que é o VIP. Vamos começar, vou criar uma pasta aqui, só para a gente separar melhor os nossos dados aqui da nossa tela, tá? Vou criar algumas pastas, vou criar uma pasta de mock, no caso, eu estou criando isso muito mais para a organização aqui, ficar mais fácil o entendimento. No dia a dia, nem sempre a gente precisa criar pastas assim, tá? Vou criar uma pasta de mock, vou criar uma pasta de models e vou criar uma pasta de VIP, onde a gente vai colocar tudo referente à nossa arquitetura ali, a nossa estrutura que a gente vai criar. Mock, models e VIP. Beleza. No VIP, eu vou levar nossa pasta de views lá para dentro e a de células também. Inclusive, uma célula é uma view. Então eu vou deixar aqui dentro de views. E vou levar isso aqui para o nosso VIP. Legal. View Controller. A nossa View Controller vai para dentro do VIP também. Ok. Beleza. Deixa eu ver. O nosso Product, o nosso Category e o nosso Cart Item são modelos. Vou levar eles para a pasta Models. Ótimo. E na nossa pasta Mock, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui por questão de organização. De novo, isso não vai ter a ver com o VIP, porque o Mock é só uma coisa que a gente está usando para trabalhar enquanto a gente não tem a API. Mas eu vou criar um arquivo, uma estrutura aqui, um struct mock. Para quê? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa responsabilidade aqui da nossa view, que é trabalhar com esses mocks todos aqui. Então, eu vou vir aqui no mock, novo arquivo, mock, e aí eu vou trazer um mock aqui pra gente. O que tem nesse mock? Ele vai ter uma propriedade estática aqui, né, imutável, que é let, com um JSON mock, que é uma string. Eu estou conseguindo fazer essa string com as linhas quebradas aqui, tipo um JSON formatado, por conta dessa estrutura aqui, né? Quando a gente abre uma string com 3 aspas, a gente pode fazer muitas linhas, trabalhar com multiline. E aí no final eu já faço com que eu transforme num data, e caso dê algum erro, ele vai retornar um data normal. Por fim, a gente tem uma propriedade pública do nosso mock, que ela faz o quê? Ela lê o nosso JSON mock, transforma ele num category list. Esse category list, a gente adicionou ele aqui no nosso modelo, porque antes só tinha o category. Também adicionamos os codables aqui para poder fazer esse parse de JSON. E ele conseguindo fazer, ele retorna a lista de categorias. Caso contrário, ele retorna um array vazio.
Com isso, a gente já pode ir lá para a nossa view, né? Deixa eu fechar aqui, Product List View. Toda essa parte aqui dos mocks, né? Isso aqui morre, os nossos Macs não tem mais necessidade de estar aqui e os nossos iPhones também não tem mais necessidade de estarem aqui. Por enquanto eu não vou remover o cart item, a gente vai fazer por partes, tá? Estamos trabalhando só na parte dos mocks por enquanto. As categorias, elas também não precisam mais estar aqui dessa forma. A gente vai fazer o que? Na nossa view a gente vai criar um mock. Já tiramos a primeira responsabilidade da nossa view aqui, né? Ela sumiu com aqueles monte de categories, Macs, etc. e vai trazer direto de um objeto mock. Esse mock aqui seria uma API, né? Mas aqui a gente está trabalhando com ele para abstrair essa parte de consulta. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o nosso mock ponto categories. E aí onde ele acessava o categories, ele vai passar a pegar do mock. Onde tinha categories, a gente troca aqui. Categories. Acho que foi. Beleza. Vou rodar de novo, ver se está tudo ok. Continua funcionando. A única diferença... Não, nem chegou a ter diferença, porque o mesmo JSON que eu coloquei lá no arquivo, né, no nosso mock file ali, ele continua sendo o mesmo, então está trazendo certinho. Tem vários iPhones mesmo, tem 8 iPhones, então por isso que veio até o iPhone 8 aqui com a soma tudo certinho. Então já fizemos a primeira mudança. Caio, mas você falou que a gente usa VIP, isso aí não tem nada a ver com VIP, verdade. Vamos com VIP, até para o vídeo não ficar muito extenso, mas a ideia do refactoring é justamente essa, a gente ir tirando as responsabilidades pouco a pouco da nossa view controller, tá? Vou fazer o seguinte, vamos trabalhar agora com... Vou criar as classes aqui, né? A gente tem uma list view controller, certo? Eu vou criar uma product list new file, product list interactor, vou criar file presenter e a nossa factory, que é quem vai fazer essa estrutura toda, tá? Montar esses 3 itens, view controller, interactor e presenter. Legal. Como eu tinha comentado, a nossa view controller ela vai ter uma referência da interactor. Então, eu vou criar as estruturas aqui, né, as classes. Beleza. Criar presenter. Vou criar o nosso factory. Na factory, vou criar ela como struct mesmo, porque ela só vai ter um método build ali. O nosso método build da factory, como eu tinha comentado com vocês, o que ele vai fazer? Ele é um método estático, então eu vou poder chamar a nossa factory assim, product list factory .build. Então eu posso fazer let view controller
Quando eu fizer isso, eu já vou ter uma view controller com toda a estrutura do VIP. A ideia da nossa factory vai ser essa. O que está acontecendo? Ela está quebrando. Por quê? Vou precisar do iKit aqui. Quase do view controller. Beleza. Ele está reclamando o quê? Que a minha presenter não tem uma view no init dela, a minha interactor não tem uma presenter, e a minha view não tem um interactor. Vamos começar pela parte da interactor, da view que não tem interactor. Estou fazendo todas essas ligações aí. Né? Então, a nossa interactor, vou também trabalhar com um assunto que a gente já falou em aulas anteriores. Qualquer coisa a gente pode voltar lá naqueles vídeos e trabalhar com o protocolo. Então, a minha Product Utility Interactor, ela vai assinar esse protocolo. Então, nesse cara aqui, vou fazer com que ele assine esse protocolo. Precisa disso, Caio? Não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade, mas isso vai ajudar com que a gente isole essas camadas e seja mais fácil fazer o teste unitário delas, tá? Então eu gosto de separar aqui os nomes. Como não tem nenhum método aqui, eu não preciso colocar nenhum aqui ainda, mas a gente vai trabalhar com esses métodos já já. Então a minha interactor está aqui, e aí a minha view, na verdade, ela vai ter um atributo novo, que vai ser o nosso interactor. Só que não vai ser o interactor por si só. O interactor, como é que eu posso dizer? A referência concreta da interactor, ela vai ter uma referência do protocolo. Eu vou poder injetar nela um interactor, product interactor, mas ela aceita um protocolo também. Qualquer classe que conforme com esse protocolo. Agora vai ter todas as conexões para as outras também, para interactor, para presenter e para factor. A nossa presenter, ela também vai ter a nossa view, né? Porque a view tem a interactor tem a presenter e a presenter tem a view. Então eu vou ter um atributo para a nossa view. Vou trabalhar com protocolo também, então vou vir aqui na nossa view controller e vou criar um protocolo para ela. Protocolo. E aí lá embaixo para quê? Para que na nossa presenter eu consiga fazer essa ligação que a gente está comentando aqui. Como eu tenho esse aqui, deixa eu ver, eu não posso colocar um wiki no non-class, então eu preciso que esse aqui seja um mObject. Beleza. Ok. Vou criar um init dessa nossa presenter para receber já a nossa view diretamente. Na nossa interactor vai ser muito parecido, né? No caso aqui, a nossa interactor, a diferença vai ser que eu vou ter a presenter e não a view. Então vou vir aqui na interactor, eu vou ter product list presenter protocol. Não tem protocolo criado ainda, a gente cria, sem problema. Protocol, vou colocar mObject para caso a gente precise que ele seja o wiki. E aqui é a nossa presenter. Beleza, vamos voltar na interactor lá. Aqui é o presenter, aí aqui vai ser presenter. Essa conexão, ela não é fraca, é uma conexão forte. A única conexão fraca que a gente vai ter é da view com a presenter, para que a gente não tenha uma referência cíclica, porque as demais a gente pode ter conexões fortes mesmo. E a gente tem o private let,
presenter, não preciso que ele seja var, porque eu não vou alterar ele depois que ele inicializar. Eu vou receber ele no inicializador. Legal, criamos o nosso interactor aqui. O que a gente fez até agora foi só criar as classes que a gente vai trabalhar nessa arquitetura aqui, tá? Não fizemos nada demais, só estamos conectando, fazendo aquele gráfico circular funcionar. E ainda está reclamando ainda no nosso factory, por causa da criação, mas é o nosso Xcode reclamando. Então, Command B aqui, buildou. Então, o que ele fez o factory? Inicializou uma view controller, que é aquela nossa view controller que já existe, iniciou uma presenter e passou como parâmetro nossa view controller, e a interactor iniciou ela passando a presenter. Então está tudo interligado, com exceção de que a view não estava conectada com a interactor ainda. Isso a gente fez aqui diretamente. Não tem como fazer tudo nos inits, porque como uma coisa vai encadeando com a outra, alguém precisaria ser ligado dessa forma. Aqui a gente fez a view. Se eu rodar agora, o que tem que acontecer? Nada, porque a gente só fez a conexão ali do VIP, mas não começou a atuar nele ainda. Vamos rodar para ver se não quebrou nada. Beleza, continua funcionando normalmente. Até porque também fizemos a nossa factory, mas não utilizamos ela ainda. Então a gente inicializou uma view controller que tem um interactor, só que ele é um interactor opcional. Então o que está acontecendo? Ele nem passou por aqui, então lá na nossa view controller o interactor vai estar nulo. Legal. Vamos fazer então o seguinte. Onde está chamando essa tela hoje, que é a Product List View, deve ser no nosso app delegate. App delegate. Sim, delegate. Product List View Controller. Vou fazer o seguinte. Product List Factory .build. Vou rodar de novo. Continua trazendo. Agora sim eu tenho as conexões todas, mas nada está sendo feito dentro de cada interactor, cada uma daquelas classes. Vou fazer o seguinte, para a gente não tomar tanto tempo fazendo um a um. A ideia aqui é que a gente vai pegar os códigos que já foram feitos e levar para os determinados locais, certo? Então, qual que é a responsabilidade da interactor? Vou vir aqui, pegar os nomes, e aí o que a nossa interactor faz? Esse protocolo aqui, ele vai dizer tudo o que a nossa interactor vai fazer. Então, a nossa view chama interactor para quê? Para carregar os dados, para dizer que um item foi selecionado, para dizer que um produto foi adicionado, para dizer que um produto foi adicionado no carrinho, né, incrementou um no produto, ou seja, o produto já estava no carrinho, mas eu adicionei mais um. Ou não, o produto já estava no carrinho e eu tirei um. E também, para quê? Para a gente mostrar o carrinho. Porque até então a gente está colocando, tirando no carrinho, mas não mostrou uma tela onde apresente tudo que a gente adicionou ao carrinho. Então, essas são algumas funcionalidades que fazem todo sentido estarem na nossa interactor. Então, por isso que a gente já faz o quê? Coloca no nosso protocolo. Porque é tudo isso que a nossa view para tudo isso a nossa view vai acionar interactor. Então, a gente criou o protocolo aqui. O que aconteceu automaticamente? Ele reclamou que essa extensão que diz que implementa o protocolo não está implementando todos os métodos. Então, a gente pode vir aqui e implementar todos eles. Legal. O que é o load data no final das contas, né? Ele vai carregar os dados de onde? Do nosso mock. Opa, peraí. Então se a gente está falando que a gente vai carregar os dados do mock, a gente está dizendo que a gente vai ter o mock aqui direto no nosso interactor. A gente vai tirar isso aqui quando a gente tiver os dados de rede implementados. Então, se o nosso mock vai passar a ficar aqui dentro da interactor, não faz mais sentido a gente ter o mock na view. Perfeito, ele vai sair daqui. Uma vez feito isso, vai quebrar de novo a nossa view, porque a gente não tem mais a referência. Então, não vai rolar dessa forma. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, para não ficar quebrando, não ficar com erros ali, mas de fato ele vai ter que sair daqui. E aí a dinâmica vai mudar. Ela não vai mais ter
uma referência direta do mock. Ela vai pedir para a Interactor e vai receber isso via os delegates aqui da Presenter. Inclusive aqui a gente está dentro da View, né? Então a comunicação, toda essa estrutura que a gente está montando é lá na View Controller. Então isso também não vai ficar muito menos na View do que na View Controller, vai ficar na Interactor. Beleza. Voltando para a nossa Interactor, vamos pensar em todos os métodos que a gente vai fazer aqui. Então tem carregar dados, já selecionou um item, remover um item. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente tem eles implementados aqui, estão vazios, mas ok. O principal agora é a gente entender qual é a responsabilidade da Interactor no nosso ciclo de ações ali da nossa tela. Então são esses pontos aqui, carregar os dados, selecionou um item, adicionou e assim por diante. O próximo passo é, vamos ver a nossa Presenter. Por quê? A nossa, pegando como exemplo o Load Data, assim que a gente carregar os dados, a nossa Interactor vai chamar a Presenter para tomar alguma ação depois dos dados terem sido carregados. Então vamos lá para a Presenter e vamos pensar em quais itens faz sentido a Presenter executar para a gente. Então se eu vier aqui, faz todo sentido ela fazer essas ações aqui. Mostrar os dados, que vai ter o quê? As categorias e o carrinho de compras. Por quê? Porque lembrando que a gente falou que o carrinho de compras é responsabilidade da Interactor. Então, quando eu for mostrar os dados, eu tenho que trazer as categorias e o que está no carrinho. Eu também, para mim é interessante fazer com que eu atualize uma célula da nossa tela. Por quê? Quando a gente adiciona um item ou remove um item, a gente tem que estar preparado para ir lá na nossa Table View, que a gente está trabalhando com uma Table View, e atualizar só aquela célula. Vamos supor que eu removi um item do carrinho que só tinha um. A gente tem aquela lógica de mostrar o botão, adicionar ao carrinho, ou mostrar aquela view que tem o mais e o menos. Se eu tirei um e só tinha um, tem que voltar o botão. Essa atualização de célula, se eu não atualizar só aquela célula, eu vou precisar carregar a Table View inteira. E não faz sentido, eu quero atualizar só aquela, porque eu tenho qual que é o produto, qual que é o item do carrinho e o index path que foi alterado. Então eu quero fazer essa alteração única da célula unitariamente. Eu também quero mostrar o carrinho e eu também quero apresentar os detalhes. Isso aqui já são dois itens que não necessariamente a gente tratou no último vídeo, mas seria fazer uma navegação tanto para a tela de carrinho quanto para a tela de detalhe do produto. A gente estava mostrando alguns alerts, a ideia aqui é que a gente vai fazer algumas navegações também. Legal, mesma coisa, ele fez o que? Reclamou dos itens, ok, a gente, por enquanto, vou deixar eles vazios aqui, mas a gente já vai voltar para implementar eles, tá? Beleza. Quando a nossa Presenter receber essas ações, né, for acionada por esses métodos aqui, o show data, o que ela vai acontecer? Ela vai receber esses dois objetos que são do modelo, que a Interactor deu para ela, e ela precisa transformar esses dados numa estrutura em que a view consiga apresentar. Então, aqui dentro de cada um desses métodos vai ter um view.algum método. Então, vamos agora para a nossa view controller e ver quais seriam os métodos que a gente faria né, as chamadas dele, né? Seriam basicamente os mesmos que estão aqui, com exceção desses dois que são de navegação. Então teria o show data e o update cell e um show view controller, mas não por conta de mostrar os dados, é muito mais por mostrar a tela de cart ou detail, tá? Então eu vou vir aqui na minha view controller, o nosso protocolo estava vazio e ele vai passar a ter o que? Show data e update cell. Primeiro ponto de atenção, ele reclamou que a gente não tem esse view content list e o cell content. Por quê? Esses objetos aqui são dois objetos que eu pensei, eu falei para vocês lá quando eu estava mostrando a estrutura, que eu não gostava muito do nome ViewModel, e aqui eu tentei usar um outro nome, foi um improviso aqui mesmo, na hora que eu estava montando o material. Talvez não fique muito bom, mas eu vou seguir essa linha mesmo assim. Por quê? É o conteúdo que eu vou apresentar na minha view e é o conteúdo que eu vou apresentar na minha célula. Com isso eu não me confundi com o MVVM por conta do ViewModel, né? Mas fiquem à vontade para usar o ViewModel aqui também na estrutura de vocês, tá?
Quem são esses objetos? Vou trazer eles para cá, tá? Para a nossa view controller, seriam esses carinhas aqui. É um view content que tem um nome e os itens. O que seria esse name e items aqui? Seria o nome da categoria e os itens que ela tem, né? Que seria o header ali da categoria. E o cell content, vou trazer aqui, ele está dentro do product cell. Por quê? Porque faz todo sentido estar no contexto da célula. Então eu vou vir aqui na nossa célula e vou criar ele lá dentro. Deixa eu ver aqui. Basicamente ele tem uma quantidade no carrinho e o produto. Para quê? Para abstrair essa lógica também de ficar contando na view se tem ou não no carrinho, se vai mostrar a cell de um jeito ou de outro. Não, isso vai ser abstraído já de uma forma em que a lógica fique fora da camada de apresentação. Legal. Temos esses itens, ele vai parar de reclamar da estrutura, vai ter só o quê? Que a minha view controller não está conformando com o protocolo. A gente vem aqui embaixo e conforma com ele. Só fazer o nosso mark para ficar mais fácil a navegação. E boa. Com isso, a gente tem a estrutura de chamadas ali, né, toda, né, funcional. Vamos voltar agora, vamos voltar lá para a nossa view, né, e vou fazer o seguinte. A nossa view ela tem que mudar bastante, mas no sentido de quê? Que ela vai ter algumas responsabilidades que não vão precisar ficar mais nela, né? Vai ser bastante, mas nem tanto, tá? Eu vou fazer o seguinte, esses itens aqui, ó, que eu tô com carrinho e tudo mais, o que acontece? O carrinho, ele não tem que fazer mais parte da nossa view, e o mock também não tem que fazer parte da nossa view. Basicamente é isso que vai mudar aqui. Ela tem que apresentar os dados. Então, ó, todos esses lugares que estão com problema de mock e tudo mais, eles vão nos dar dor de cabeça. Vou trazer já a implementação para a gente entender o que está quebrando. Então, ó, tanto nos nossos protocolos, aqui nos métodos do protocolo, de adicionou produto, incrementou, ele está quebrando porque o carrinho não existe e por aí vai. Vou fazer o seguinte, o Product View agora, ele vai trabalhar dessa forma aqui. O que mudou? Ele tem o did select e tudo mais, como já tinha, e vamos ver aqui o que está quebrando ainda. Ele ganhou um método setContent aqui, para saber quando ele vai fazer um reload data da table view, ou um update cell. Então, de acordo com o conteúdo da célula, em um index path, a gente vai fazer o quê? Dentro do nosso content, vai pegar as categorias, né, e setar a célula. Esse content, o que é ele, né? É o nosso conteúdo para ser apresentado. Então, a gente recebe aquele view content list, que é um objeto que já foi tratado para ser apresentado. Então, a nossa presenter vai passar a retornar aquele objeto já encapsulado para a gente. E aí, quando a gente chamar o update cell, ele basicamente vai pegar esse item que foi recebido, vai atualizar o nosso objeto atual e vai dar um reload da célula naquele index path que foi retornado. E vai até fazer também um efeito ali de fade. Aqui, beleza, um método getCategory que basicamente só pega o conteúdo de um determinado item da categoria. Aqui não mudou nada, visualmente falando. Aqui, quando a gente toca numa linha, a gente chamou o did select para devolver lá para a view controller a ação. Da table view, a gente passou a chamar o header section, aqui também já tinha. Basicamente, só começamos a usar o getCategory, que foi aquele método que eu mostrei ali de cima. O footer, a gente já tinha ajustado. O number of sections, ele está pegando de novo do conteúdo agora, não mais daquele do mock, está pegando desse content que foi setado aonde? No setContent, aqui. E quando ele é setado, a gente automaticamente faz o reload data. Caio, por que está com dispatch queue e main aqui async? Porque quando a gente for chamar esse setContent, ele vai ter sido chamado depois de um retorno de uma API. Então,
ele não vai estar na main thread. Comumente ele não estará na main thread. Então, para garantir, a gente faz o dispatch main async para o reload da table view, porque ele vai manipular o UI aqui. Legal. Ele está reclamando aqui que o product cell não tem o member content. Por quê? Porque a gente ainda não trabalhou nessa parte lá da nossa célula, já vamos fazer isso, mas o nosso cell for row ele agora só recebe um content na nossa célula e liga o delegate aqui, e o restante, que tinha uma série de lógicas aqui nos nossos eventos de did add, did increment, did decrement, eles morrem. Por quê? Quem vai fazer isso é o delegate dessa view, que no caso é a view controller. A view controller vai receber essa ação e vai fazer o quê? Nada. Vai passar para a interactor e a interactor que vai tomar alguma ação com isso. Então, as responsabilidades agora elas passam a ser delegadas para as devidas camadas ali da nossa estrutura. Então, a nossa view, a única responsabilidade dela é avisar que alguém tomou alguma ação. E a camada responsável é quem vai tratar isso. Vamos aí para a nossa célula, só deixar ela no jeito, que basicamente a gente só precisa colocar o nosso item lá. Vou trazer ele aqui. Essa célula. Então, ó, passamos a ter um content aqui, tá? E aí, o que eu fiz? A partir do momento que a gente setar o content dessa célula, ele vai trabalhar com o quê? Com os atributos que a gente tem dessa célula. Qual que é um ponto bem importante, tá? Toda vez que eu setar o conteúdo, a primeira coisa que eu faço é pegar a imagem e setar ela para nulo. Para quê? Para caso não tenha uma imagem, não ficar na nossa image view a imagem anterior. Então essa é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com table view, a questão da reutilização de células. Uma vez que a célula for reutilizada, ela vai utilizar os dados que já estavam nela. Então, caso você não... Se tivesse um if aqui, o que aconteceria? Ele manteria a imagem anterior. Legal. Aqui acho que não teve mais nenhuma mudança, o layout continua o mesmo, a gente já vem usando daquela forma que a gente já havia usado. Ponto importante, os delegates aqui, eles passam a mandar de volta para a view, por conta como já era antigamente, eu só digo qual é o produto e a view trata isso mandando para a view controller. E aqui a parte visual não teve nenhuma mudança. Se eu buildar agora, ele vai quebrar, beleza, na view controller. Que ele fala que não implementa o product list view, perfeito, porque a nossa product list view agora tem outros métodos que a gente ainda não implementou, que é o selecionou um item no index path, que é basicamente a gente vai fazer a navegação depois para esse produto que foi selecionado. Legal. Bom, trouxemos todos esses caras aqui, mas ainda não está funcional, né? Se a gente for buildar isso daqui, eu acho que dessa vez ele não vai rolar certo porque as conexões não estão 100%. Legal, e de fato não rolou. Por quê? A gente até carrega os dados, na verdade nem isso, porque a gente não está chamando os nossos métodos da Interactor, que é justamente o quê? Esses métodos aqui que a gente não fez nada ainda. Então, vamos colocar o código deles para a gente entender como que vai, né, de fato, funcionar essa iteração. Então, a partir do princípio que tudo vai começar ali na View Controller, que é onde começa o ciclo de vida da nossa tela, vamos voltar lá para ela, no início ali, no did load. Se a gente for dar uma olhada, a gente não tem nenhuma chamada da Interactor. E aí, onde a gente vai fazer essa chamada? Deixa eu pensar... Bom, assim que a gente carregar a tela, a gente pode vir aqui e falar, ó, Interactor, carrega os dados aí para mim. Isso vai fazer com que a minha view comunique para a Interactor que ela tem que carregar os dados. A Interactor, por sua vez, vai fazer a chamada do mock, vai devolver para a presenter e isso vai voltar aqui para a minha view. Além disso, o que mais aqui na view que a gente precisaria implementar, né, para que as coisas funcionassem? Eu poderia fazer todo o fluxo da Interactor e agora ir lá na Interactor mexer, mas para a gente ganhar tempo aqui, como o material vai ficar disponível para vocês lá no nosso repositório no GitHub, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Vamos fazer todo o conteúdo da View Controller, depois eu passo para todo o conteúdo da Interactor e assim por diante. Então aqui tá beleza, tá tranquilo aqui. Eu vou ter
um item que vai ser o Show Cart, que eu vou adicionar mais para frente na Navigation. Vou até trazer aqui já. Ó, a nossa Navigation tinha só o nome. Agora eu vou colocar um item a mais aqui. Que vai ser o quê? Eu vou colocar uma imagem de carrinho na nossa Navigation. E que imagem vai ser essa? Eu preciso colocar ela no meu Assets, porque eu criei no meu projeto de exemplo, mas não trouxe para cá. Deixa eu só achar onde estão os Assets aqui. Assets. Assets. E aí eu pego esse cara aqui. Vai ser o nosso carrinho. Vou precisar fazer o quê? Lembrando que a gente está com o SwiftGen. Vou comentar essa linha aqui. Vou buildar. Vou voltar. Beleza. O que ele fez? Ele pegou aquela imagem que eu coloquei no nosso asset e já criou ela aqui para mim. Então agora na minha navigation, além do título que eu tinha colocado, eu vou ter um botãozinho ali para fazer a navegação para o kart. E quando a gente tocar naquele botão da navigation, o que eu vou fazer? Estou na View Controller. Vou falar para Interactor. Interactor, mostra o carrinho. Por que eu não naveguei direto para o nosso carrinho? Porque aqui no nosso exemplo, quando eu for abrir o carrinho, eu quero fazer o envio dos dados que eu coloquei no carrinho, porque a gente não está trabalhando com persistência de dados ainda. Então tem uma lista e eu quero passar essa lista para uma outra View Controller. Só que a minha View Controller, ela não tem esses dados. Quem tem é a Interactor. Então por isso que eu chamo a Interactor. A Interactor vai pegar os dados que estão lá, vai trazer para a Presenter. A Presenter vai devolver de novo na nossa View Controller para a gente poder fazer a navegação. Vai devolver aonde? Aqui no nosso Show View Controller. Tá? Legal. Então vou voltar aqui para a nossa Product View Controller. Ok, temos mais uma chamada do Interactor aqui. E, deixa eu ver, esses métodos que estão em branco a gente também precisa, né, trabalhar com eles. Quais seriam os dados? O show data e o update cell nada mais é do que esses dois caras aqui. Lembra que a gente criou alguns métodos lá na nossa view? Basicamente a gente vai chamar eles agora, o setContent e o update cell. O nosso show data, que a Presenter vai devolver para a gente, já vai ter um content list. Então a gente vai tentar pegar a nossa Product List View, que é a nossa view que apresenta os dados. Conseguindo, a gente chama o setContent com a lista de conteúdo que a gente recebeu. A mesma coisa, né? A mesma ideia, a gente pega a nossa view e atualiza a célula com os itens que a gente recebeu. Esse Show View Controller, que eu sabia que eu tinha colocado isso daqui, basicamente a gente vai só fazer o quê? A gente recebe uma View Controller da Presenter. A gente vai só fazer o push da tela que a gente está para essa próxima tela que a gente receber. Caso a gente não esteja sendo apresentado uma View Controller, isso aqui vai ser nulo e o push não vai ser feito. No increment, add, não sei o que, tudo mais aqui, basicamente chamadas da nossa Interactor. Com o quê? Did add product com product. Vou copiar e colar todos aqui, vou mudar o nome, porque é isso que vai mudar, tá? Ó, aqui é o did increment, did decrement e o did select com index path. Se eu buildar, beleza, passou a funcionar. No did select, deixa eu só ver. Did select. Esse did select product ele já nem vai existir mais. Deixa eu só ver aqui. Ele nem existe mais. A gente já arrancou ele. Porque a gente não sabe qual que é o produto. Então, aqui eu vou só voltar vou arrancar isso aqui, porque eu não vou mais apresentar o alert e tudo mais. Esse did select product nada mais é do que o did select index. Então, vou remover daqui. E se eu buildar, continua funcionando. Perfeito. Fizemos tudo da nossa View Controller. Vamos para a nossa Interactor, que hoje está vazia. Totalmente vazia. Tranquilo. Na Interactor, algumas coisas que a gente ainda falta adicionar, né? O carrinho a gente arrancou da View e não colocou em lugar nenhum. Ele vai estar aqui. Então aqui na nossa
Iterector a gente vai ter o nosso carrinho, que por padrão na inicialização dele ele vai estar vazio. Tá? Além disso, eu vou ter um método aqui, getProduct, é um método para facilitar os nossos acessos, tá? Que vai fazer o quê? Vai trazer os nossos categories e pegar o primeiro dado um ID. Então a gente recebe um produto, então a gente vai fazer uma comparação de IDs aqui para que a gente pegue o produto que a gente selecionou, enfim, que a gente quer manusear. E vamos trazer também outros dois métodos que são para facilitar a nossa ideia de, como é que eu posso dizer? De navegação em sessões. Como? Deixa eu só ver aqui. Cart Item não tem Product. Beleza. É uma outra coisa que a gente vai fazer. Ao invés de ter o Product ID aqui, a gente vai começar a trabalhar com o Product. O que eu fiz aqui? Eu criei o Cart Item, eu só fiz algumas modificações nele, porque eu vou trabalhar agora tanto com o Increment, o Decrement, o Has Only One. É só uma variável aqui para a gente controlar se tem somente um no nosso carrinho. Só um ponto, ele está reclamando desse operador binário. Por que ele está acontecendo isso? Eu não posso fazer essa comparação de dois products, porque o meu product ele não é equitable. Agora ele é comparável, né? Que a gente coloca esse protocolo para dizer que é um objeto que ele é comparável, uma estrutura comparável, e aí ele vai parar de reclamar aqui para mim. Beleza. Passou a buildar. E aí, voltando para o nosso Iterector, a gente tem o nosso carrinho, ok? E aí, o que é o ponto? O getProductIndexPath, ele é o quê? Dado que eu passo um produto para esse método, ele retorna para mim aonde esse produto está. Lembram que a gente tem uma lista de produtos separados por categoria. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem Macs e iPhones. Então, os produtos que estiverem na lista de Macs, eles estão na seção 0. E os que estiverem em produtos dos iPhones estão na seção 1. O IndexPath ele retorna a seção e o index dentro da seção. Então, a ideia desse método é essa. Eu passo o produto, ele varre o meu mock e traz para mim o IndexPath daquele produto. Esse outro método aqui, ele pega um Cart Item. Então, o que ele faz? Ele pega o carrinho e pega o primeiro produto que tem aquele ID que a gente passou. Caio, por que você tem esses métodos? Geralmente, quando se repete ou fica muito complexo dentro da estrutura onde a gente está fazendo, né? Tipo, não fica legível, faz muito sentido a gente trazer para métodos, extrair para métodos para facilitar a leitura. Então, onde a gente for usar isso aqui, a gente já sabe que a gente está fazendo, que está pegando o index path de um produto, dado o produto que você passou. Beleza. Seguindo, a gente entra na parte dos métodos que estão vazios, né? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, como que fica o nosso load data? Basicamente, ele vai chamar o nosso presenter, né? Presenter.showData. Com o quê? Com o que tiver nas categorias do mock, porque ele acessa o mock, né, a Iterector, e retorna o que tiver no carrinho. Quando você selecionar um item, ou seja, selecionei um IndexPath, ele vai basicamente mostrar os detalhes. Um ponto importante aqui, tá? A nossa tela de detalhes hoje, ela não está apresentando dados de forma dinâmica. Então, por isso que eu chamei o Show Detail direto. Mas o que eu precisaria fazer? Eu precisaria chegar aqui, pegar o produto, né? Na verdade, precisaria pegar... Eu nem tenho esse método, mas eu precisaria fazer o quê? Varrer meu array todo, pegar um produto, de acordo com o index path que foi selecionado, e mostrar o detalhe daquele produto. Mas como nossa tela não está preparada para isso ainda, eu só mandei mostrar o detalhe direto, que é o nosso dado estático. Quando ele adicionar um produto, incrementar um produto e decrementar, ele vai basicamente fazer toda a lógica que antes ele fazia na view. Então, quando ele adicionar um produto, é bem simples, ele vai adicionar no carrinho. Então, ele pega o produto, adiciona no carrinho e coloca a quantidade de 1. Por quê? Porque foi adicionado.
é o botão, aquele botão adicionar ao carrinho, a gente já sabe que a gente vai pegar aquele produto e colocar ele no carrinho com a quantidade 1. Não vai ser 2, não vai ser 0, não. É sempre essa ação. Depois que é feito isso, o que ele faz? Ele pega esses itens, que é o cart item e o index path, por isso aqueles métodos que a gente criou lá em cima, e chama o presenter. Fala assim, presenter, atualiza a célula aí com esse produto para esse cart item nesse index path. E aí a presenter vai, por sua vez, fazer as tratativas desse conteúdo e mandar para view. No increment product e no decrement product é uma lógica muito parecida, com exceção de que ele vai chamar aqueles métodos de increment e decrement. No increment é bem simples, não tem nada muito... não tem uma regra, né? Porque como a gente não tem nada ainda de limite de coisas no carrinho, ele vai sempre chamar o cart item .increment e chamar o present. No decrement a gente tem uma lógica. A gente não pode tirar do carrinho algo que não tem mais. Então quando a gente chegar no 1, a gente tem que fazer algumas tratativas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai também pegar os itens que a gente precisar. A gente verifica se só tem um. Se só tem um, eu vou remover o item do carrinho, ou seja, eu não vou subtrair, eu vou remover ele do carrinho, vou mandar atualizar a célula e passar 1000 no cart item. Por quê? Porque ele não está mais no carrinho. Se não tem somente um, significa que ele tem 2 ou mais, ele vai fazer o decrement quantity normal, vai chamar o update cell normal. O show cart, ele vai basicamente chamar a nossa presenter mandando o nosso carrinho atual. Se eu buildar, beleza, continua passando. Não vou rodar o app porque não está conectado a todas as pontas ainda, então não vai apresentar nada. O próximo passo vai ser a nossa presenter, que tem poucos métodos, bem menos do que na nossa interactor. Então, galera, o primeiro passo aqui é esse show data, né? Lembrando que a gente falou que a gente recebe os dados da interactor na presenter e vai transformar eles para a estrutura que a gente apresenta na view, né? Para fazer aquela transformação para apresentar. Porque essa é a responsabilidade da presenter. Eu vou fazer vou trazer aqui o que a gente já tem no material, que é o formato que eu utilizei, tá? Então eu chamei o show data, né? Vou só trazer aqui em cima para a gente ver como que seria a estrutura aqui, view.showData. Ó, o que ele recebe? Ele recebe um content list, que é o quê? Que é um view content list, que é o que? Uma array de categorias. Então, ele tem todas as categorias, que é o que ele recebeu aqui. Porém, ele recebeu separado as categorias e o que tem no carrinho de compras. E esse objeto, ele já encapsula tudo isso, né? Porque se eu for ver aqui, ele tem a array de categorias, aí no view content ele tem o nome da categoria e os itens que tem nela. E esses itens, por sua vez, a gente for lembrar, ele tem o quê? O quantidade no carrinho. Ele tem o produto e a quantidade que tem no carrinho. Então, a presenter vai ser responsável por fazer essa junção, tanto das categorias quanto do carrinho. E eu fiz isso fazendo alguns maps. Então, peguei a nossa lista de categorias, né, que veio aqui, fiz um map nela. Para quê? Para pegar o nome da nossa categoria e os itens dessa categoria, eu fiz um outro map, como pegando os itens da categoria em si, se a gente for ver aqui, são produtos, então peguei todos os meus produtos, né, e fez um outro init que faz o quê? A quantidade no carrinho, eu percorro o que tem no carrinho, né, procuro o que tem no carrinho para aquele produto, que é o produto em questão do meu map, e pego a quantidade, se ele não achar, coloco 0, e o produto é o produto que está sendo iterado aqui no map. Com isso, eu consigo exatamente a estrutura que a view está precisando. Para os demais é mais simples, o update cell, ele só vai chamar o update cell da view com os itens que ele já recebeu, ele tem só uma inicialização, né, do produto, né, ele recebeu um produto, um cart item, e na verdade no update cell ele tem um cell content, mas é tranquilo, porque é só pegar a quantidade do carrinho que já está no carrinho que você recebeu e o produto que você recebeu, bem tranquilo. O show cart items também é tranquilo, porque ele chama uma view controller
né? E apresenta ela. Esse Cart Factory a gente não criou ainda, eu já trago para vocês. E o Show Detail é aquilo que eu tinha comentado, que não tem ainda uma inteligência do lado da tela de detalhe de produto, então estou chamando ela direto. Diferente do que a gente está vendo aqui, ó, na Cart Factory, né, nossa tela de carrinho, eu já estou trabalhando com ela, passando para o meu build quais são os itens que estão no carrinho. E é por isso que eu tenho que manter essa referência para poder passar ela para frente, e por isso que eu tenho que chamar a Interactor para apresentar uma tela. Tá? Se eu buildar agora, tá passando. Eu acho que rodando agora a gente já consegue visualizar os dados da mesma forma que via antes. Perfeito. Então, mexemos em um monte de coisa, porém a tela continua exatamente igual, com exceção, obviamente, desse botão aqui que a gente adicionou. Ele não vai ter ação nenhuma porque eu estou com essa linha comentada, porque eu não tenho esse carrinho, tá? Eu vou trazer para cá esse carrinho muito para a gente, como é que eu posso dizer, conseguir exemplificar, tá? Então aqui em Screens eu vou trazer ele aqui. Screens. Deixa eu só ver se ele trouxe certo. Vocês lembram que quando a gente arrasta ele não traz, já não ia funcionar. Eu trouxe lá do nosso material. Então ele vem sem a referência de qual projeto vai ser apresentado. E aí vamos lá a nossa... Legal. Aqui foi. O que é esse aqui? É basicamente uma cópia da tela, tá? De Product List. Só que a ideia aqui é que eu estou recebendo os itens de carrinho. Estou apresentando só os itens que estão no carrinho. Não vou entrar no mérito da construção dela. Ela também foi feita em VIP. Vai estar no material. Vocês podem dar uma olhada. Mas é mais para a gente ver a navegação para essa tela. Então, se eu voltar aqui na nossa Presenter, posso descomentar essa linha aqui. E aí eu passo os Cart Items para lá. Deixa eu buildar. Boa. O que está acontecendo? Não coloquei nos assets desses itens. Então, preciso colocar isso aqui no nosso assets. Deixa eu ver aqui, nosso localizable, que é o nosso cart title. E também preciso trazer um outro asset que é o icon back. Eu não estava achando ele aqui, já coloquei direto no assets para funcionar, para diminuir o nosso trabalho. Então trouxe ele para cá. Vou fazer o que? Vou buildar de novo. Só que como ele não está compilando, não vai rolar o build. Então eu vou só comentar. Deixa eu saber onde que ele quebrou. Foi aqui. Vou comentar essas linhas aqui. Buildei. Agora sim. Agora ele achou os assets, porque o SwiftGen já gerou. E beleza. Naveguei para o carrinho de compras, não mostrou nada. Putz, não funcionou? Não, tá certo. Se a gente voltar para essa tela aqui, a gente não tinha adicionado nenhum item no carrinho. Vou colocar o MacBook Pro número 3 aqui. E vou colocar também o iPhone número 7. Então os dois aqui. Agora vou aumentar um aqui e vou tirar o MacBook daqui. Vou pro carrinho. Beleza. Tudo isso aqui está sendo feito passando a referência para outra tela. Inclusive algumas coisas que a gente tem até que conversar um pouco melhor sobre Struct e Class aqui, acho que é um bom ponto para a gente exemplificar o lance de Reference Type e Value Type, porque vocês vão perceber que se eu alterar esse item aqui, ele não está refletindo aqui. Meu item 7 ele se manteve. Então é uma coisa para a gente melhorar na nossa implementação, mas foge um pouco do nosso objetivo aqui. O ponto principal, com essa aplicação, com essa implementação, a gente diminuiu demais a complexidade da nossa view. Se a gente for olhar para a nossa view agora, ela tem menos linhas, praticamente 100 linhas a menos, e os métodos que ela tem, eles são muito diretos, eles basicamente chamam alguém para executar uma ação para ela. Se a gente for ver, o maior método que a gente tem é o método que a gente está configurando o nosso footer, que no final das contas, convenhamos,
ele nem tem necessidade de ser criado, porque a gente tinha comentado que não faz sentido ter um footer para essa tela. Então, ó, a gente já diminuiria para 130. E os métodos, ó, eles são curtos, muito curtos. O additional configuration ele não é necessário, então eles são enxutos e diretos. Então fica mais claro o que você está fazendo e cumprindo o objetivo necessário. Beleza. Então, acho que no geral era isso. Acho que ficou, espero que tenha ficado claro essa comunicação entre View Controller, Interactor e Presenter e depois de volta para View Controller, que foi o que a gente tentou exemplificar ali com a construção do nosso Factory ali. Só abrir a tela novamente. Então, a nossa View Controller, que tem o Interactor, certo? A nossa Presenter tem a View e a nossa Interactor tem a Presenter. E aí a gente gera aquele ciclo de View chama o Interactor chama a Presenter e a Presenter volta o dado para View, caso necessário. Beleza, galera? Valeu, espero que tenham gostado e, como sempre, qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí do vídeo que a gente vai tentando responder todos eles o mais rápido possível. Valeu!